Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. DXD Crossover, Minhas Waifus Demônios. Capítulo 1. Chá, café ou refrigerante? Sona e Rias olharam em silêncio para a lata de refrigerante à sua frente. Não havia nenhuma xícara de chá ou café à vista. Essa foi mesmo uma escolha real? Desculpe, parece que refrigerante é a única coisa que tenho. Sona, Rias. Arata recostou-se levemente no sofá, ignorando completamente as expressões mudas deles. Sona Citri e Rias Gremore. Tendo assistido a 2 temporadas de High School DxD em sua vida passada, Arata estava bastante familiarizado com elas. Mas foi só isso. Desde que chegou a este mundo, ele nunca havia cruzado o caminho desses dois antes. Agora, eles apareceram de repente em sua casa, deixando-o completamente confuso. Então, o que traz vocês dois aqui? Arata finalmente perguntou. Sou Rias Gremore. Pode me chamar de Rias. Ela se apresentou brevemente antes de olhar para Sona, fazendo sinal para que ela fosse na frente. Enquanto isso, Rias continuava olhando para a lata de refrigerante, hesitante se deveria abri-la. Sona Citri. Depois de dizer seu nome, Sona colocou um pergaminho na mesa. Os olhos de Arata se estreitaram levemente. O pergaminho estava coberto de escrita densa, mas não em nenhuma língua humana. Escrita demoníaca. Ver aqueles personagens deixou Arata um pouco atordoado. Desde que ele começou a viver no mundo humano, já fazia muito tempo que ele não via a escrita dos demônios. E ainda assim, o olhar de Arata se voltou para baixo. O brasão da casa de Valifer. Valifer, uma antiga família nobre de demônios no submundo. E seu nome completo? Arata Valifer. Esta era sua segunda vida. Poucos dias atrás, ele havia despertado completamente suas memórias do passado. Nesta vida, ele não era um humano puro, era um meio-demônio. Mas por causa dessa identidade, foi exilado da família Valifer aos 7 anos de idade e forçado a viver entre humanos. E agora problemas o encontraram por causa daquele sobrenome. Aquele pergaminho? Era um contrato de casamento. Um contrato entre a casa de Valifer e a casa de Citri. A expressão de Arata ficou estranha. Agora ele entendia por que eles tinham vindo. Normalmente, como meio-demônio, ele nem seria considerado para um pacto de casamento com a família Citri. Mas anos atrás a família Valifer foi exterminada da noite para o dia. Como ele era a última linhagem sobrevivente, ele herdou automaticamente esse contrato de casamento. Entretanto, Arata olhou para Sona Citri, que estava sentada ali com uma expressão vazia. Era óbvio que ela não estava ali para cumprir o contrato. Então, ela veio cancelar o noivado? Um transmigrador, sendo atingido por um evento de noivado quebrado? Este não é o começo de uma história de Xianxia? Uma versão DxD de Xianxia? Depois de pensar um pouco, Arata foi direto ao ponto. Você quer anular o noivado? Sona e Rias congelaram. Trocaram olhares antes de Sona falar. Desculpe, mas eu vou te compensar. Havia um brilho de culpa em seus olhos. Afinal, Arata era o último membro sobrevivente de sua família, e lá estava ela, vindo pessoalmente para romper o noivado. Parecia um pouco cruel, mas ela simplesmente não conseguia aceitar um casamento com alguém que ela nunca tinha conhecido antes, especialmente sem nenhuma conexão emocional. Tudo bem, concordo. Arata aceitou sem hesitar. Não por causa de qualquer compensação, ele simplesmente não queria lidar com problemas desnecessários. Se ele se lembrava corretamente, Sona Citri tinha uma irmã mais velha superprotetora que era uma maldita rei-demônio. Ele não tinha interesse em seguir o roteiro de A Batalha pelos Céus, em que após o rompimento do noivado, a irmã mais velha viria bater à sua porta. Sona abriu a boca ligeiramente, atordoada pela rápida concordância dele. Ela não esperava que a anulação fosse tão tranquila. Afinal, esse era um noivado com a família Citri. Qualquer pessoa do submundo mataria por tal contrato de casamento. Especialmente Arata, o último herdeiro de Valifer. Com a ajuda da família Citri, ele poderia ter reconstruído o legado de sua família. Mesmo assim, ele concordou em deixar para lá? Não era assim que as coisas deveriam acontecer. Ela havia planejado originalmente resolver isso por meio de um jogo de classificação, esperando resistência. Mas agora ela estava completamente perdida. Eu não preparei um contrato de anulação, ela murmurou distraidamente. Arata suspirou. Você é péssimo em romper noivados, né? Tem uma gráfica lá embaixo, vai imprimir uma e traga para cá. Oh, tudo bem. Sona se levantou instintivamente. Espere não. Ela balançou a cabeça e sentou-se novamente. Arata ergueu uma sobrancelha. E agora? Sona respirou fundo. Desculpe. É complicado. Um contrato simples não vai funcionar. Ela explicou. Esta é uma decisão pessoal minha. Minha família não apoia o rompimento do noivado. Mesmo que você concorde, isso não será reconhecido pelos 4 rei-demônio atuais. Ela suspirou interiormente. Ela sabia exatamente porque sua família se recusava a deixá-la ir. Durante a Guerra Civil do Submundo, a família Valifer se sacrificou muito para ajudar sua irmã a se tornar uma rei-demônio. Esse noivado fazia parte desse acordo. Mas então Valifer foi eliminado da noite para o dia, o que foi uma grande vergonha tanto para a família Citri quanto para a nova facção rei-demônio. Se a família Citri cancelasse o casamento agora, isso destruiria completamente sua credibilidade. Isso era algo que só ela poderia resolver. Então, qual é o seu plano? Perguntou Arata. A expressão de Sona ficou séria. Desafio você para um jogo de classificação. Os jogos de classificação estão acima de todas as regras do submundo. Se eu ganhar, parar. Arata interrompeu, seu olhar ficando frio. Você sabe por que a família Valifer foi exterminada, não é? O corpo de Sona ficou tenso. Um ataque de vingança da facção dos antigos reis demônio. Arata continuou. Então você entende o que acontecerá se meu sobrenome for exposto? O coração de Sona deu um pulo. A resposta foi simples. Ele morreria. Arata cruzou as pernas, a voz agora completamente fria. Você está mesmo pensando só em si mesmo, hein? Eu sinto muito. Sona parecia abalada.
Você realmente só está pensando em si mesmo, hein? Ela repetiu essas palavras em sua cabeça. O ar na sala ficou pesado. Tilintar. Um som nítido quebrou a tensão, chamando a atenção de Arata. O corpo de Sona relaxou um pouco quando Rias abriu a lata de refrigerante. Rias sorriu para Arata. Nunca experimentei refrigerantes antes. Pensei em experimentar. Dando um pequeno gole, ela imediatamente mostrou a língua. Ah, eu realmente não consigo me acostumar com isso. Colocando a lata no chão, ela se virou para Sona. Agora que você terminou, é a minha vez de falar. Ao ouvir isso, Sona sentiu uma enorme onda de alívio e se levantou de um salto. Desculpe por incomodar. Ela disse abruptamente antes de sair correndo, mantendo a cabeça baixa o tempo todo, sem ousar olhar para Arata. Rias riu baixinho. Ela nunca tinha visto Sona agir daquele jeito antes. Assim que a porta se fechou, Rias se virou. Desculpe. A Sona realmente não pensou direito nisso. Arata apenas assentiu. Então, o que você quer, Rias? Sorrindo, Rias acenou com a mão, invocando um círculo mágico roxo brilhante. Um conjunto de peças de xadrez se materializou na mesa. Essas são suas peças malignas, ela disse. Use-os com sabedoria e reconstrua a família Valifer. Com isso, Rias e Sona saíram rapidamente. Enquanto Arata pensava em como recrutar seu primeiro seguidor, seu telefone tocou de repente. Chamada recebida, Aoyama Nanami. Os olhos de Arata se arregalaram. Merda, esqueci da promoção de Bento pela metade do preço. Capítulo 2. Academia Privada Kuois Clube de Pesquisa Oculta. Rias e Sona sentaram-se uma de frente para a outra. Depois de algum tempo, Sona finalmente se acalmou. Ajeitou os óculos e falou em voz baixa. Rias, desta vez, fui eu quem cometeu o erro. Sona. Rias queria confortá-la, mas Sona a interrompeu. Exatamente como Arata disse. Uma emoção complicada brilhou nos olhos de Sona enquanto ela continuava. Eu só estava pensando em mim mesma, ignorando completamente a situação dele. Rias ficou em silêncio por um momento. Então tomou um gole de chá e riu baixinho. Essa sim é a Sona que eu conheço. Quando os outros cometiam erros, ela os apontava sem hesitar. Mas quando ela mesma cometia um, admitia abertamente. Sona também tomou um gole de chá, recuperando sua postura calma de sempre. Então, e o seu noivado? Rias perguntou curiosa. O plano de romper o noivado foi um fracasso total. Embora Arata não tenha resistido à ideia de terminar o relacionamento, na verdade, ele tinha sido bastante cooperativo. O resultado foi óbvio. Sona parou por um momento antes de dizer, esqueça o jogo de classificação. Isso o exporia à atenção da facção dos antigos reis demônio. Vou tentar persuadir minha família sozinho. Rias percebeu a determinação em sua voz e brincou. Se quer saber, Arata não é nada mal. Por que não simplesmente seguir em frente? Ao ver Sona ficar em silêncio, Rias, que a conhecia bem, ficou imediatamente surpresa. Espera, você está mesmo considerando isso? Não tive uma má primeira impressão dele, admitiu Sona honestamente. Se chegar a hora, vou tentar desenvolver sentimentos por ele. Os olhos de Rias se arregalaram em choque. Alguma coisa estava errada. Alguma coisa estava realmente errada. Ela se lembrava vividamente do olhar frio e indiferente de Arata, de sua voz sem emoção. E aquela frase inesquecível. Você realmente só pensa em si mesmo, hein? Silvo. Sona, você não curte esse tipo de coisa, né? Tipo, um masoquista, pensando interiormente. Em quê? Sona perguntou, confusa. Não, hahaha, nada mesmo. Rias riu sem jeito, evitando o olhar dela. Certamente que não, certo? Rias começou a pensar seriamente sobre isso. Esquisito. Sona franziu a testa, mas não insistiu. Terminando o chá, levantou-se para ir embora. Ah, certo. Ela colocou a mão no bolso e tirou um molho de chaves. Percebi que as condições de vida dele não eram boas. A família Citri possui uma propriedade em Minato, Tóquio, está a chave de um dos apartamentos. Se tiver a oportunidade, dê a ele como um pedido de desculpas. Deixando essas palavras para trás, Sona ativou um círculo mágico e desapareceu. Rias abriu a boca, mas acabou engolindo as palavras. Por que você mesma não dá a ele? Academia Privada Kuol, sala do Conselho Estudantil. Um flash de luz vermelha. Sona apareceu de repente. Suba aqui, preciso de um banho. Sim, presidente. E minhas roupas precisam ser lavadas. Sim, presidente. Espere, vou lavar minha própria calcinha. Muito obrigada por me lembrar, Nanami. Da próxima vez eu te pago um sorvete. Carregando o bento com desconto pelo qual havia lutado, Arata saiu vitorioso da loja de conveniência após se despedir de Nanami. Quando ele saiu, o céu já estava escuro. Com um saco plástico em uma mão, ele brincava distraidamente com uma peça de xadrez preta na outra. Então, Nanami tem o potencial de reencarnar como um demônio também. É uma pena que ela tenha se recusado a me deixar implantar isso em seu corpo. Arata suspirou, um pouco decepcionado. Você consegue me ver? Você consegue me ver? Um espírito amaldiçoado com uma língua anormalmente longa bloqueou o caminho de Arata, sua saliva pegajosa pingando no pavimento, produzindo um som crepitante e corrosivo. Arata lançou um olhar de puro desdém. O espírito de língua comprida se contraiu violentamente. Você pode me ver. Você deve conseguir me ver. Você largue. Antes que o espírito pudesse aproveitar essa rara oportunidade, um humano que pudesse vê-lo e chamas vermelhas irromperam de seu corpo, incinerando-o instantaneamente até o nada. Você escolheu o alvo errado, murmurou Arata. Afinal, eu sou um demônio. Seu olhar percorreu os outros espíritos amaldiçoados reunidos ao redor dele. Cada um deles tremeu diante dele. Arata balançou a cabeça e os ignorou. Havia simplesmente muitas dessas maldições de baixo nível. Ele não se dava ao trabalho de lidar com todas elas. Além disso, depois de desbloquear suas memórias do passado, ele meio que descobriu em que tipo de mundo estava. Um verdadeiro universo de crossovers de anime. Sim. Por exemplo, sua identidade.
o único herdeiro de uma família demoníaca do submundo, um calouro na academia Shushin, onde seu professor era Minamiya Natsuki, e a escola tinha uma divisão culinária Totsuki. E o balconista da loja de conveniência Aoyama Nanami. E agora, com todos esses diferentes tipos de espíritos infestando as ruas, Arata tinha uma forte suspeita de que este mundo também tinha uma Yotsuya Miko. Arata fez uma pausa e estreitou os olhos levemente. Na tela de status, a habilidade Peças Maligna estava brilhando fracamente. Essa era outra função das Peças Maligna. Se alguém por perto tivesse o potencial de se tornar seu servo, elas o notificariam por meio de um flash. Arata imediatamente liberou sua magia, examinando a área. Alguns segundos depois, seus olhos brilharam. Encontrei. Ao localizar o local, ele mudou de direção e correu. Seu possível servo não estava em uma boa situação. Estava sendo perseguido por um demônio. Sim, um demônio. Nem todos os demônios eram como ele, aqueles que seguiam as leis humanas. Claro, pode ser apenas um demônio perdido. Pelo que ele sentiu, era apenas um nível de força de classe baixa. Nenhuma ameaça real para alguém como ele, que estava prestes a alcançar o status de demônio de classe alta. Buf, buf, buf. Uma respiração pesada ecoava por um beco deserto. Kazumigaoka Utaha cerrou os dentes, forçando suas pernas pesadas a continuarem se movendo. Suas meias pretas estavam esfarrapadas, suas pernas cobertas de arranhões e hematomas, mas ela mal notava. Tudo o que podia fazer era correr. Mais rápido. Corra mais rápido. Ela podia sentir aquela coisa atrás dela, perseguindo-a, saboreando a emoção da caça. Ela não sabia se sobreviveria, mas sabia de uma coisa. Se ela parasse, ela morreria. Então, mais rápido. Bum. De repente, ela bateu em algo quente. Mas em vez de alívio, apenas um pensamento preencheu sua mente. Estou condenada. Parece que você precisa de ajuda? Ofegante, Utaha olhou para cima. Um rosto bonito apareceu, mas ela não tinha tempo para tais pensamentos. Corra, tem um monstro atrás de mim. Ela não tinha mais forças. Se não fosse por se apoiar completamente naquele garoto, ela já teria desabado. Ela não podia mais correr, mas ele ainda tinha uma chance. O monstro? Você quer dizer aquela coisa? Arata apontou para trás dela, seu outro braço afirmando em seu abraço. Utaha se virou para olhar. Uma criatura com a parte superior do corpo de uma mulher nua e a parte inferior de uma aranha babava enquanto a encarava. Ela engoliu em seco e forçou um sorriso amargo. Tão perto. Parece que você também não vai conseguir escapar. Por que eu correria? Afinal, é apenas um demônio de baixa classe e desgarrado. Capítulo 3. Um demônio perdido? Espere um segundo. Utaha acordou de seus pensamentos e perguntou apressadamente. Você sabe o que é essa coisa? Arata assentiu. A esperança brilhou nos olhos de Utaha. Seria ele, um caçador de demônios? Se houvesse demônios perdidos neste mundo, então faria todo sentido que caçadores de demônios também existissem, certo? Sim, tinha que ser isso. Ela inconscientemente assentiu, concordando com sua própria lógica. Essa mulher, o que diabos ela está pensando? Arata lançou-lhe um olhar e, em seguida, verificou seu painel de status. A mensagem confirmou que ela tinha potencial para se tornar sua serva. Utaha Kazumigaoka. Ela parecia uma pessoa comum, mas como uma personagem de um mundo de anime, ela tinha que ter algum potencial escondido. Ei, se eu te ajudar a lidar com essa coisa, você concorda com uma condição? Utaha ficou assustada. Qual a condição? Arata sacou uma peça de xadrez maligna. Deixe-me enfiar isso no seu corpo. Os olhos de Utaha se arregalaram em choque, seu rosto ficando vermelho de vergonha e raiva. Você é mesmo uma caçadora de demônios de verdade? Caçador de demônios? Arata lançou-lhe um olhar estranho, antes de sorrir. Não, eu sou um demônio. O cérebro de Utaha entrou em curto-circuito. Comida. É claro que o demônio perdido não iria esperar que ela processasse tudo. Em pânico, Utaha gritou rapidamente. Tudo bem. Concordo. Tudo bem então, o contrato está selado. Arata levantou o braço. A magia surgiu. Bum. Um vórtice carmesim formou-se ao redor do braço direito de Arata. Um pilar vermelho de luz irrompeu, engolindo o demônio aracnídeo por inteiro. A poderosa onda de choque fez os cabelos negros de Utaha voarem descontroladamente ao vento. Um grito de gelar o sangue ecoou na luz vermelha. Alguns segundos depois, o grito desapareceu e Arata parou de canalizar sua magia. Os lábios de Utaha tremeram. Oh, que foi isso agora? Apenas uma simples explosão mágica. Gole. Utaha engoliu em seco, tremendo. Isto ainda é a terra. Aquele monstro-aranha. Está morto. Se tivermos sorte, pode haver alguns restos mortais. Utaha finalmente relaxou, mas cedo demais. Agora vamos falar sobre o nosso acordo. Arata girou a peça de xadrez à sua frente. Utaha ficou tensa no mesmo instante, olhando para ele incrédula. Você estava falando sério? Claro, os demônios sempre honram seus contratos. Os lábios de Utaha se contraíram. Ela deveria correr? Ela hesitou por um momento, mas então se lembrou do que acabará de acontecer. Seus ombros caíram em derrota. Não havia como ela escapar. Ela fechou os olhos com força, tentando se preparar mentalmente. É como ser picado por um mosquito. Esse cara é definitivamente um pervertido. Ainda é melhor do que ser comido por aquele monstro. Droga. Minha primeira vez. E é com uma peça de xadrez. Dito isso, ele é meio bonito. A mente de Utaha estava em caos total. Quando ela abriu os olhos novamente, eles estavam cheios de determinação. Ela agarrou a bainha da saia com força e de repente levantou-a gritando. Venha para cima de mim. Arata? Que tipo de cenário louco ela estava imaginando agora? Todos os romancistas têm uma imaginação tão fértil? Embora ele estivesse reclamando internamente, ele ainda apreciava a vista. Enquanto o encarava, ele sorriu ironicamente.
Mesmo que você me seduza, eu ainda vou enfiá-lo. O rosto de Utarra ficou vermelho. Ela cerrou os dentes. Você está fazendo isso só para me humilhar, não é? Espera. Utarra disparou de repente, arregalando os olhos. Por que você está desabotoando minha camisa? Seus olhos vermelho vinho o encaravam com fúria enquanto ela rosnava. Eu sabia. Você não está satisfeito em usar apenas um objeto, seu pervertido. Espera aí. Onde diabos você está colocando isso? Você verá. Este local é perfeito para inseri-lo. Uma onda vermelha se espalhou pelo peito de Utarra quando a peça de xadrez afundou em seu corpo. Arata olhou para cima e encontrou os olhos de Utarra. Ele realmente entrou? A voz de Utarra tremeu. Arata coçou a cabeça. Acho que sim. Você acha? Utarra olhou para ele como se ele fosse um pai irresponsável e irresponsável. Arata deu de ombros. Ei, essa também é a minha primeira vez. Não tenho experiência. Então assuma a responsabilidade, seu desgraçado. Baque, baque, baque. Utarra congelou de repente, enquanto seu coração batia acelerado. Um calor percorreu seu corpo e uma força avassaladora brotou de dentro dela. E agora? Utarra parecia em pânico. Arata pensou por um momento. Provavelmente, o processo de reencarnação? Provavelmente? De novo, Jin. Parabéns. Você ganhou um servo, Utarra Kazumigaoka. Jin. Seu servo, Utarra Kazumigaoka, está passando pela cerimônia de reencarnação. Jin. Seu servo, Utarra Kazumigaoka, reencarnou como um demônio especial, demônio arquivista. Jin. Você obteve a habilidade demônio arquivista. Capítulo 4. Demônio arquivista? Os olhos de Arata brilharam. No momento em que Utarra Kazumigaoka se tornou seu servo, suas habilidades físicas e poder mágico tiveram um aumento significativo. Era como se ele tivesse quebrado algum tipo de barreira, avançando suavemente para o posto de demônio de alta classe. Vendo que a transformação de Utarra ainda não estava concluída, Arata abriu seu painel de status. E Arata Valifer. Raça, demônio. Classificação, demônio de alta classe. Autoridade, nenhuma. Servos, Utarra Kazumigaoka. Habilidades, peça maligna, contrato com demônio, liberação de magia, demônio arquivista. Arata confirmou sua classificação antes de se concentrar na nova habilidade, demônio arquivista. E demônio arquivista, grimório demoníaco, capaz de registrar magia, feitiçaria e outras habilidades, que podem ser conjuradas através do grimório. Quanto mais detalhadas as informações registradas, mais completa será a réplica da habilidade. Assimilação do demônio. O corpo do usuário se funde com o grimório demoníaco, permitindo que ele incorpore e canalize tudo o que está registrado nele. Crescimento mágico acelerado. Parece uma habilidade muito boa. Arata estudou a descrição cuidadosamente, sentindo que ela tinha muito potencial. Espere, isso é. Do outro lado, o ritual de reencarnação de Utarra havia terminado. Ela ficou ali, olhando fixamente para um livro grosso e flutuante. O livro era preto como breu, exalava um brilho metálico e parecia incrivelmente pesado. Aguentar. Arata pegou seu grimório. Como mestre de Utarra e já que ele possuía a habilidade demônio arquivista, o grimório dela estava essencialmente ligado ao dele. Ele abriu uma página em branco, tirou uma caneta do bolso e depois de lançar um olhar bastante intenso para o peito dela, abaixou a cabeça e começou a escrever no caderno. As bochechas de Utarra queimaram instantaneamente. Foi então que ela percebeu que ainda estava completamente exposta. Perturbada, ela ajeitou rapidamente as roupas e examinou os arredores, nervosa. Só depois de confirmar que não havia mais ninguém por perto é que finalmente deu um suspiro de alívio. E quanto a Arata? Bem, ele provavelmente não conta como humano. Além disso, ele já tinha visto tudo de qualquer maneira. Utarra murmurou para si mesma. Tudo pronto. Arata terminou de escrever e devolveu o grimório a ela. Ela pegou, curiosa. Utarra Kazumigaoka? Classificação. Demônio de classe baixa. Raça, demônio. Mestre, Arata Valifer. Força, I0. Agilidade, I0. Resistência, I0. Mágica, I0. Habilidade inata, demônio arquivista. Grimório demoníaco, capaz de registrar magia, feitiçaria e outras habilidades, que podem ser conjuradas através do grimório. Quanto mais detalhadas as informações registradas, mais completa será a réplica da habilidade. Assimilação do demônio. O corpo do usuário se funde com o grimório demoníaco, permitindo que ele incorpore e canalize tudo o que está registrado nele. Crescimento mágico acelerado. Observando seu próprio status, o tom de Utarra tornou-se um tanto complicado. Então, eu não sou mais humana? Parabéns. Utarra lançou um olhar furioso ao seu mestre diante do comentário sarcástico antes de suspirar em resignação. O que mais ela poderia fazer? No mínimo, ser um demônio não era ruim. Ela não ficou feia, nem seu corpo sofreu mutação para algo grotesco como daquele outro demônio-aranha. Na verdade, ela cerrou o punho. Seu corpo parecia poderoso, e então havia o grimório demoníaco, um verdadeiro artefato sobrenatural saído diretamente da fantasia. Com todos esses benefícios, ela se viu rapidamente aceitando a realidade de sua transformação, talvez até se sentindo um pouco animada para testar sua nova força. Mas primeiro, o que significam esses valores I0 para força, agilidade e resistência? Arata explicou. Essas são suas estatísticas de habilidade. Embora ligeiramente diferente do sistema Dama-Shi, a lógica geral permaneceu a mesma. Estatísticas de habilidade classificadas de IAS, com cada nível abrangendo valores de 0 a 99, 100 a 199 e assim por diante.
A classificação S variava de 900 a 999. Também houve casos raros em que alguém conseguiu ultrapassar o rank S, chegando ao SS ou até mesmo ao SSS. O sistema de Arata funcionava de forma muito parecida com o Damashi, exceto pelas diferenças nos nomes de classificação, pela ausência de um espaço mágico e pela falta de habilidades de desenvolvimento. Após uma breve explicação, Utarra sentiu incompreensão. Então, basicamente, subir de nível para ficar mais forte? Sim, ela entendeu. Então, para onde vamos para coletar experiência? Seus olhos brilhavam de excitação. Habilidades sobrenaturais? Quem poderia resistir a isso? Ela precisava lutar contra alguma coisa. Agora. Talvez aqui mesmo? Arata apontou para a entrada do beco. A recente explosão de magia evaporou acidentalmente os espíritos que espreitavam no beco. Agora que o beco havia perdido seu espírito dominante, espíritos mais fracos estavam chegando, ansiosos para reivindicar o território. Seguindo seu olhar, a expressão de Utarra se contraiu. Que diabos são essas coisas? Ela olhou fixamente para os espíritos grotescos e disformes, com as línguas arrastando-se pelo chão, e um arrepio percorreu sua espinha. Sim, eles são definitivamente monstros, tecnicamente chamados de espíritos. Espíritos? Então eles são literalmente fantasmas? Antes que ela percebesse, Utarra instintivamente se moveu para trás de Arata na velocidade da luz. Arata? Achei que você queria subir de nível? Ele a agarrou e puxou-a de volta para a frente. Utarra imediatamente agarrou seu braço. Eu ainda não estava pronto. Você consegue me ver? Você pode nos ver. Ah, parece que um deles notou você. Arata se libertou calmamente da maciez que pressionava seu braço. Com um sorriso caloroso ele a empurrou gentilmente para a frente. Vá pegá-los, Utarra. Capítulo 5. Os olhos de Kazumigaoka Utarra se arregalaram em choque, suas pupilas brilhando de descrença. Aquele maldito demônio maligno, Arata. Ele realmente a empurrou. Uma garota inocente e linda, direto para o perigo sem hesitação, deixando-a enfrentar o espírito amaldiçoado sozinha? Ela queria amaldiçoá-lo, mas à medida que o espírito se aproximava, uma onda de medo tomou conta de seu coração. Não havia tempo para repreender Arata agora. O que eu faço? O que eu faço? Espere. O grimório demoníaco. Ela era um demônio agora. Um mero espírito amaldiçoado não deveria ousar subestimá-la. Com uma nova determinação, ela abriu o grimório demoníaco, pronta para liberar todo o seu poder. Bate. Utarra fechou o grimório com força. As páginas limpas e em branco que a encaravam a encheram de desespero. Ela tinha acabado de se tornar uma arquivista diabólica. Ela ainda não havia registrado nenhuma habilidade. Você pode me ver. O grito gutural do espírito amaldiçoado estava bem próximo dela. O hálito rançoso atingiu seu rosto, fazendo seus longos cabelos negros esvoaçarem. Sua mente ficou em branco. Fique longe de mim. Agindo puramente por instinto, ela balançou o grimório com toda a sua força. Estrondo. Uma poderosa onda de choque atingiu o beco. O balanço de Utarra. A poderosa habilidade do Utarra foi ativada. Foi super eficaz. Argue. O espírito amaldiçoado soltou um último grito antes de se desintegrar no nada. Utarra abriu um olho cautelosamente. Ao ver o espírito amaldiçoado desaparecer completamente, ela ofegou, incrédula. Eu acabei de fazer isso? Bom trabalho, Utarra. Arata caminhou até ela, dando um aceno encorajador. Utarra soltou um suspiro de alívio apenas para encará-lo com ressentimento. Arata, por outro lado, não sentia culpa alguma. Vamos lá, como serva dele, não era natural que ela subisse de nível e o fortalecesse. Ela realmente esperava que ele fizesse todo o trabalho? Além disso, não havia a mínima possibilidade dele deixá-la morrer. Esses espíritos eram fracos. Mesmo que Utarra ficasse parada e não fizesse nada, eles provavelmente nem conseguiriam arranhá-la. Afinal, ela era um demônio de classe baixa agora. Como você está se sentindo? Utarra lançou-lhe outro olhar furioso e respirou fundo para se recompor. Recuperando a graça de sempre, respondeu, nada mal. Arata riu baixinho. Se não a tivesse visto se debatendo em pânico, talvez tivesse acreditado. Já que não é ruim, por que não continuar e perseguir esses espíritos? Utarra ficou estupefato. Estou brincando. Utarra lançou-lhe um olhar impassível. Isso não pareceu brincadeira nenhuma. Arata ignorou as reclamações dela. Por hoje, é só se acostumar. A partir de amanhã, começaremos oficialmente a subir de nível. Os olhos de Utarra tremeram, mas ela não disse nada. Arata se virou e começou a sair do beco. Utarra o seguiu instintivamente. Ao saírem para a rua principal, Arata inclinou a cabeça levemente e gesticulou para a frente com o queixo. Diga-me, você não quer ficar mais forte? Utarra seguiu seu olhar. As ruas estavam cheias de espíritos amaldiçoados. Alguns estavam de pé, outros agachados. Cada um tinha uma postura medonha e sinistra. E cada um deles fazia a mesma pergunta aos pedestres que passavam. Você consegue me ver? Utarra abriu a boca, depois ficou em silêncio por um longo momento antes de finalmente murmurar. O Japão já caiu? Espíritos amaldiçoados. Tantos espíritos amaldiçoados. Esses aqui, e aquele que você acabou de derrotar, não passam de soldados de baixo escalão. Nível inferior. Utarra cerrou os punhos. Ela entendeu o que Arata quis dizer. Se esses eram os fracos, então devia haver outros mais fortes por aí. Além disso, ela não tinha mais escolha. Ela não era humana agora. Ela era um demônio. E um com o mestre ainda por cima. Fechando os olhos brevemente, ela respirou fundo. Quando os abriu novamente, eles estavam cheios de determinação. Eu entendo. Ela se virou para encará-lo adequadamente. Por favor, me faça mais forte, Arata. Arata de repente se lembrou de algo e deu um sorriso irônico. Como você deveria me chamar agora? Utarra fez uma pausa e olhou para ele com desgosto. Mestre pervertido. Arata levou um momento para processar isso. Nada mal. Mesmo com a parte pervertida, tinha um certo charme.
Pegando o telefone, ele disse, vamos trocar os contatos do Line. Vai facilitar as coisas. O Taha lançou-lhe um olhar estranho ao ver o nome do seu ícone. Sigma, cara? Uma notificação apareceu. O Taco entrou no chat do grupo. Ao ver a mensagem, o Taha ergueu uma sobrancelha. O que é isso? Nosso grupo de bate-papo de empregados. Entendo, mas qual é a desse nome de grupo? O Taha ergueu o telefone, mostrando o nome Grupo Harém da família Arata. As palavras queimavam em seus olhos. Arata pareceu confuso. O quê? Não é verdade? O Taha ficou sem palavras. Como ele conseguia dizer isso com tanta confiança? Ao ver a expressão dela, Arata pareceu perceber algo. Relaxe. Você é minha primeira serva, então, por enquanto, sou todo seu. Considere um privilégio ser o primeiro. Quem diabos quer esse tipo de privilégio? O Taha sentiu como se estivesse gastando toda a sua energia só de discutir com ele. Ainda assim, ela teve que admitir. Ele estava certo sobre uma coisa. Ela foi sua primeira serva. Se ele tivesse mais servos no futuro, isso significava que ela seria a mais velha deles. Se isso realmente se transformasse em um harém, então ela, sem dúvida, seria a esposa principal. Os lábios de Taha se curvaram levemente. Espere não. Por que diabos ela estava pensando nisso? Ela balançou a cabeça rapidamente, afastando aqueles pensamentos estranhos. Droga, foi tudo por causa desse nome ridículo de chat em grupo. Depois de trocar contatos, Arata se espreguiçou. Tudo bem, está ficando tarde. Hora de ir para casa. O Taha hesitou, depois olhou para os espíritos amaldiçoados que vagavam pelas ruas. Tem certeza de que vou ficar bem? Ela estava um pouco preocupada que pudesse ser morta no caminho de volta. Relaxe. Enquanto você fingir que não pode vê-los, eles não atacarão. O Taha piscou. Então pessoas comuns realmente não conseguem vê-los? Isso explicava por que os espíritos estavam por toda parte, mas ninguém na rua parecia se importar. Pensando bem, antes de se tornar um demônio, ela também não conseguia vê-los. Mas agora que ela sabia que eles sempre estiveram lá, o pensamento lhe causou arrepios na espinha. Principalmente aqueles que ficam sentados na cabeça das pessoas. Se ainda estiver com medo, eu posso te acompanhar até em casa, ofereceu Arata. Considere mais um privilégio ser meu primeiro servo. Na verdade, Arata não estava brincando. Ele não se sentia muito confortável em deixar o Taha ir sozinha ainda. Claro, ela tinha o poder de um demônio de classe baixa e uma habilidade única como um demônio arquivista. Mas ela não tinha experiência nenhuma. Acidentes podem acontecer. Não precisa, o Taha recusou imediatamente. Antes que Arata pudesse perguntar o porquê, ela continuou. Vou para sua casa. Arata? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 6. Não me entenda mal. É que me sinto mais seguro perto de você. O Taha cruzou os braços, seus olhos examinando as maldições próximas, sentindo-se tudo, menos segura. Essa decisão não foi tomada por impulso. Primeiro, desde que começou o ensino médio, ela morava sozinha em um apartamento alugado. Segundo, ela duvidava muito que sua casa estivesse livre de espíritos. Em vez de retornar para um lugar infestado de entidades maliciosas, ficar com Arata era a melhor escolha. Pelo menos ela estaria segura. E bem, também era agradável aos olhos. Pensando nisso, o Taha lançou um olhar furtivo para Arata. Se ela não soubesse que ele era um demônio, ela pensaria que ele era o jovem mestre de algum nobre. Ou talvez um nobre entre demônios. Só isso? Perguntou Arata, parecendo decepcionado. A pálpebra de Taha se contraiu. Tudo bem, com o cérebro cheio de nada além de pensamentos indecentes, não havia como esse cara ser um nobre cavalheiro. Mas, de qualquer forma, todos os nobres eram canalhas. Ao entrar na casa de Arata, o Taha calçou seus chinelos extras, observando curiosamente os arredores. O quê? Meu lugar é estranho? Ou algo assim? Não, só estou um pouco surpresa. Ela colocou a bolsa no chão. Mais cedo, ela o havia deixado cair enquanto fugia das maldições. Assim que as coisas se acalmaram, ela voltou para buscá-lo. Você é um demônio, mas vive em um lugar tão normal. Pegando 2 latas de refrigerante na geladeira, Arata deu de ombros. Até os demônios precisam de dinheiro para viver em sociedade humana. Falando nisso, ele suspirou dramaticamente. Quando ele chegou ao mundo humano, aos 7 anos de idade, a vida era difícil. Felizmente, seu status de demônio tinha algumas vantagens. Aceitar pequenos trabalhos de exorcismo o ajudou a ganhar algum dinheiro. Pelo menos ele conseguiu comprar esse lugar imediatamente. Arata abriu uma lata e entregou para o Taha. Ela aceitou com um aceno de agradecimento e tomou um gole enquanto se sentava no sofá. Seu olhar se desviou levemente sem foco. Muita coisa aconteceu hoje. O choque foi imenso e a exaustão se instalou. Embora seu corpo tenha sido revitalizado após se tornar um demônio, seu cansaço mental permaneceu. Depois de algum tempo, um pequeno som de Jin atirou de seus pensamentos. O jantar está pronto. Ao ver o bento do supermercado pela metade do preço, o Taha não pôde deixar de comentar. Para um mestre pervertido, seu jantar foi bem mal feito. Você vai comer ou não? Arata entregou-lhe um bento, e ela o pegou sem dizer nada, comendo com habilidade. A julgar pela naturalidade com que ela comia, ela claramente não era novata em jantares de lojas de conveniência. E ela teve a coragem de chamá-lo para uma conversa. Depois de terminar sua refeição, o Taha finalmente chegou à pergunta importante. Então, o que exatamente vamos fazer? Arata parou por um momento antes de responder. Já que estamos apenas começando, sua principal tarefa é subir de nível derrotando inimigos. E ganhar dinheiro para me sustentar. O que? O Taha piscou incrédula. Ela apontou para si mesma e depois para ele. Eu? Apoiando você? Ela era apenas uma estudante do ensino médio. Ela já havia chegado ao ponto de sustentar financeiramente um homem? Não se preocupe. Quando ficar um pouco mais forte, você poderá aceitar trabalhos de exorcismo. Você subirá de nível e ganhará dinheiro ao mesmo tempo. Bom, isso fez sentido. O Taha foi convencido com sucesso.
Não que ela tivesse muita escolha. Arata era seu mestre agora, em todos os sentidos possíveis. Mesmo que ela protestasse, ele tinha a palavra final. Falando em ficar mais forte, ela canalizou sua energia demoníaca, materializando o grimório demoníaco. Posso aprender magia? Talvez algumas técnicas Omeuji? Ela estava determinada a preencher este grimório com feitiços poderosos. Bater em espíritos malignos com um livro não era nada elegante. Arata abriu sua tela de status e verificou suas habilidades. Então, ele ficou em silêncio. O Taha teve um mau pressentimento. Não me diga. Arata abriu as mãos, impotente. Estou no mundo humano desde os 7 anos. Nunca aprendi magia alguma. Bate. O Taha deu uma palmada no rosto. Ótimo. Parece que ela ficou presa no Booksmack por enquanto. Relaxe. Como um demônio tenho conexões. Bem, conexões que ele literalmente tinha acabado de fazer hoje. Mas uma conexão era uma conexão. E com o fim de semana chegando, eles poderiam começar em breve. Na manhã seguinte, bocejando, o Taha desceu as escadas atordoada. Meio adormecida, ela notou alguém sentado no sofá. Quando um homem se mudou. Espere. Sua mente despertou de repente quando os eventos do dia anterior voltaram à tona. Ei, então é renda preta, hein? Boa escolha. O Taha instintivamente puxou a blusa para baixo, cobrindo a área exposta. Tis. Surpreendentemente empilhados. O olhar de Arata mudou, agora fixo na parte inferior dos seios revelada pelo seu movimento. O Taha imediatamente levantou o braço para cobrir o peito, o que só deixou a renda preta mais visível. O Taha, dane-se, acabe com o mundo logo. Depois de correr de volta para se trocar, ela retornou com uma expressão inexpressiva, encarando Arata. Gostou da vista? Arata fez sinal de positivo. Um banquete para os olhos. O Taha mordeu o lábio, sentindo suas orelhas esquentarem. Como diabos esse cara foi tão descaradamente direto? Qualquer que seja. Vamos. Seu destino, Academia Kuo. Capítulo 7. A localização da Academia Kuo não era exatamente próxima da zona de Minato, em Tóquio. Arata e o Taha passaram mais de 2 horas no trem antes de finalmente chegarem à cidade de Kuo. Essa longa jornada só deixou Arata ainda mais invejoso da magia de teletransporte de Rias que foi mostrada no anime. O Taha observou o ambiente com curiosidade. Então, para onde exatamente estamos indo? Para o território de uma família demoníaca. O Taha parou de repente, encarando-o em choque. Território de uma família demoníaca? Seus movimentos tornaram-se instantaneamente mais cautelosos. Ela baixou a voz e sussurrou. Tem certeza de que está tudo bem se a gente falar assim? Ao vê-la agindo de forma tão sorrateira, Arata a tranquilizou. Relaxe, tenho um relacionamento muito bom com as pessoas que estão no comando aqui. Bem, provavelmente? É bom saber. O Taha soltou um suspiro de alívio, embora ainda parecesse um pouco inquieta. Afinal, eles estavam lidando com demônios de verdade. Até agora, o único demônio que ela havia encontrado, além daquele demônio perdido, era Arata. Ela não tinha ideia de como eram os outros demônios. Nos portões da frente da Academia Kuo, uma garota com longos cabelos negros presos em um rabo de cavalo alto, quase chegando ao chão, estava parada em silêncio na entrada. No momento em que viu Arata, seus olhos brilharam. Ela caminhou rapidamente até eles, juntou as mãos na frente da saia e os cumprimentou com um sorriso gentil. O senhor deve ser o senhor Arata. Sou Akeno Imejima, uma serva da presidente. Ela me pediu para acompanhá-lo. Obrigada pelo trabalho, Akeno-san. Olhar fixamente. O Taha não conseguia tirar os olhos da figura de Akeno. Aquele corpo era simplesmente surreal. Ela olhou para si mesma. Sempre fora bastante confiante, mas, naquela disputa, tinha que admitir, havia perdido. Completamente. Percebendo o olhar de Utaha, Akeno apenas sorriu suavemente. Mas quase imperceptivelmente endireitou as costas um pouco mais, deixando Utaha ainda mais frustrada. Depois de provocar Utaha um pouco, Akeno os levou até o clube de pesquisa oculta localizado no antigo prédio da escola. Ao longo do caminho, ela deu a eles uma visita guiada à Academia Kuo, evitando qualquer silêncio constrangedor entre eles. O clube de pesquisa oculta. Presidente, o senhor Arata chegou. Rias jogou seu vibrante cabelo vermelho enquanto se levantava do sofá para recebê-los. Arata, bem-vindo à cidade Kuo. Ela assumiu a postura de uma anfitriã gentil, sorrindo calorosamente. Já que você veio até aqui, vamos sentar e conversar primeiro. Akeno, prepare um pouco de chá para nossos convidados. Sim, presidente. Quando Taha se sentou, ela notou uma menina pequena no canto do sofá. Rias a apresentou. Esta é minha serva, Koneko Tojo. Ela ainda está no ensino fundamental. Prazer em conhecê-los, senpais. Koneko os cumprimentou com uma voz monótona. Arata olhou ao redor, admirando a decoração luxuosa. Então, algo lhe ocorreu. Rias, você só tem 2 criados? Rias parou por um instante antes de colocar o cabelo atrás da orelha com um pequeno sorriso. Isso mesmo. Prefiro qualidade à quantidade, então é difícil encontrar membros adequados. Arata ponderou. Nenhum Kiba Yuto ou os outros. Será que foi porque eles ainda não tinham sido recrutados? Ou foi algum tipo de efeito borboleta devido ao cenário de crossover? Essa garota deve ser sua serva então? O olhar de Rias se voltou para o Taha. Ela tinha acabado de enviar a peça maligna ontem, mas hoje, Arata já tinha um servo. Eles deviam estar próximos antes, especulou Rias. Sem flutuações na arma sagrada. Nenhum sinal de treinamento. Ela parece uma humana completamente comum. O Taha Kazumigaoka. O Taha se apresentou confiante, mas seus olhos inevitavelmente se voltaram para o peito de Rias. Esta dupla mestre-servo. Sua expressão ficou complicada. Então ela olhou para Koneko e finalmente sentiu-se um pouco melhor. Koneko. Instintos de gato, em alerta máximo.
Eu já sei por que você está aqui. Afinal, eles se comunicaram por telefone ontem. Percebendo que Arata nunca havia recebido treinamento formal no sistema do demônio do submundo, Rias pegou um livro incrivelmente grosso, encadernado em couro preto. Era mais ou menos do tamanho de 2 tijolos empilhados. As pálpebras de Arata se contraíram. Este é o 360 Aplicações da Magia, um guia padrão do submundo. Ele contém técnicas mágicas básicas. Rias se desculpou levemente. Desculpe, mas só posso fornecer técnicas gerais por enquanto. Habilidades mais avançadas geralmente são exclusivas de cada família demoníaca. Arata assentiu em compreensão. Isso é mais do que suficiente. Só esse livro levaria muito tempo para ser lido. Ainda bem que ele tinha força de trabalho. Arata empurrou 360 aplicações de magia em direção ao Utarra com um sorriso. A culpa é toda sua, fera Utarra. Um grande ponto de interrogação praticamente apareceu sobre a cabeça de Utarra. Além disso, que diabos era esse apelido estranho? Ela queria reclamar, mas como estavam em território estrangeiro, não teve escolha a não ser engolir sua frustração. Ela se virou para o enorme livro à sua frente, sentindo uma dor de cabeça iminente. Bem, pelo menos ela não precisava entender. Ela nem precisava aprender. Tudo o que ela precisava fazer era gravar. Utarra cerrou os dentes. Ótimo. Hora de copiar. Capítulo 8. Após obter o que queria, Arata não se apressou em partir. Em vez disso, aproveitou a oportunidade para perguntar a Ria sobre a situação atual no submundo. Por exemplo, os movimentos da facção dos velhos reis demônio. Embora Arata não sentisse nenhum apego especial à casa de Valifer, nem tivesse qualquer intenção de vingá-los. O fato de ele carregar esse sobrenome certamente lhe traria problemas mais cedo ou mais tarde. Assim como seu envolvimento com o clã Citri, e a vingança da facção dos antigos reis demônio. Ele precisava se preparar com antecedência. Ao mesmo tempo em que recrutava seus próprios nobres e fortalecia seu poder, ele também tinha que ficar de olho nos movimentos deles para evitar acabar como sua infeliz família, exterminados antes mesmo de saberem o que os atingiu. No final das contas, tudo se resumia à falta de força. Ele precisava acelerar seu recrutamento. No mínimo, ele tinha que atingir o nível de rei demônio o mais rápido possível. Desde o incidente de extermínio dos Valifer, o submundo intensificou sua repressão à facção dos antigos reis demônio. Eles não são vistos há algum tempo. Rias compartilhou as últimas informações enquanto olhava para o Utarra, que estava ocupado rabiscando. Aquele livro não parece um artefato, mas como algum tipo de habilidade. Rias não pôde deixar de lembrar. Você pode levar esse livro com você. Não é exatamente uma informação confidencial. Arata tomou um gole do chá preparado por Akeno e disse casualmente, não se preocupe, ela tem que anotar de qualquer maneira. Embora Utarra estivesse copiando há pouco tempo, Arata já podia sentir um influxo de conhecimento mágico sobre manipulação de poder preenchendo sua mente. Além disso, ele percebeu que sua habilidade de demônio arquivista era diferente da de Utarra. Por exemplo, enquanto Utarra precisava de seu grimório demoníaco para utilizar habilidades gravadas, ele podia usá-las diretamente. Era como se o estado de demônio arquivista estivesse permanentemente ativo para ele. Isso não significava que suas habilidades despertas lhe garantiam algum tipo de vantagem adicional? Completamente absorto em seus novos insights, Arata não percebeu o olhar penetrante que Utarra estava lançando em sua direção. Fácil para ele falar enquanto está sentado confortavelmente. Isso tinha quase 2.000 páginas. O pensamento de um futuro sombrio repleto de cópias sem fim fez a luz nos olhos de Utarra desaparecer completamente. Por que tinha que ser um demônio arquivista? Há tanto ressentimento. Rias olhou para Utarra, um pouco preocupada. Ela está mesmo bem? Arata notou a expressão lamentável de Utarra e não conseguiu evitar rir antes de se virar para Rias. Senhorita Rias, este livro contém algum feitiço relacionado à escrita automática? A cabeça de Utarra levantou-se de repente, seus olhos brilhando de esperança desesperada enquanto ela encarava Rias. Rias assentiu e pensou por um momento antes de acrescentar. Acredito que seja por volta da página 130. Farfalhar. O som frenético de páginas viradas encheu o ar. Vendo isso, Arata tomou outro gole de chá, satisfeito com sua boa ação. Ele realmente era muito gentil. Ele simplesmente não suportava ver seu servo sofrer. Encontrei. Utarra exclamou, encantada. Rias sorriu com a reação dela e disse, este feitiço é bem simples. Se quiser, posso te dar algumas dicas enquanto você o aprende. Utarra lançou-lhe um sorriso educado. Obrigada, mas acho que não será necessário. Ela baixou a cabeça mais uma vez e voltou a escrever o grimório demoníaco. Rias pescou surpresa antes de olhar para Arata. Eles não perguntaram sobre o feitiço para facilitar a cópia? Porque ela ainda está escrevendo à mão. Tudo pronto. Utarra largou a caneta, espreguiçou-se e então ativou sua magia com um olhar de expectativa. Zumbido. O grimório demoníaco de repente irradiou uma luz deslumbrante. Na página onde autoescrita foi gravado, um pequeno círculo mágico branco surgiu. Uma delicada pena branca se materializou no ar. Funcionou. Utarra comemorou interiormente. Foi mágica de verdade. Mesmo que tenha sido apenas um feitiço menor, ainda foi o suficiente para deixá-la animada. Isso é. Os olhos de Rias se estreitaram levemente. De fato, era o feitiço autoescrita. Será que ela o dominava apenas copiando? Ou o fator-chave seria o próprio ato de transcrever, e aquele estranho grimório? Rias tinha muitos pensamentos correndo pela mente enquanto seus olhos brilhavam de curiosidade. Então ela sorriu e elogiou. Eu não esperava que o Utarra-san dominasse a escrita automática tão rápido. O servo de Arata-san é extraordinário. Então, com uma mudança sutil de tom, ela continuou. Se bem me lembro, a residência de Arata-san fica bem longe da cidade de Kuo. Há um feitiço de teletransporte na página 777. Que tal aprendê-lo agora e colocar um marcador aqui? Assim, viajar será mais conveniente.
A performance de Utarra despertou o interesse de Rias. Ela queria ver se o rápido domínio de Utarra se devia a um talento excepcional ou a algo completamente diferente. O feitiço de teletransporte na página 777 era uma técnica padrão do submundo, mas sua dificuldade rivalizava com a de algumas magias exclusivas de linhagens nobres. Até ela passou uma quantidade considerável de tempo dominando. Ela não acreditava que Utarra pudesse aprender isso em tão pouco tempo. Arata percebeu imediatamente suas intenções, mas não interferiu. Na verdade, até a encorajou. Vai, Utarra. Apesar de estar com ele há pouco mais de um dia, Utarra já entendia o que Arata queria dizer. Ela virou o livro na página 777. Sem hesitar, a pena branca começou a gravar. Rias não precisou esperar muito. Assim que a pena parou, Utarra, seguindo o sinal de Arata, ativou sua magia. Zumbido. Um enorme círculo mágico roxo, dezenas de vezes maior que antes, apareceu acima do grimório demoníaco. Suas runas intrincadas eram o suficiente para fazer qualquer um ficar tonto. Pelo menos Utarra não tinha ideia do que elas significavam. Mas isso não importava, ela não precisava entendê-los. Esse era o poder do demônio arquivista. Rias olhou para o círculo mágico, momentaneamente atordoada. Seus olhos refletiam total descrença. Ela realmente dominou isso? E em tão pouco tempo? Até Akeno e Koneko foram atraídas. Como servos de Rias, eles sabiam muito bem o quão difícil era esse feitiço. Um demônio recém-reencarnado, sem nenhuma exposição prévia ao mundo sobrenatural, conseguiu compreender um feitiço de alta dificuldade em poucos instantes. Se isso fosse puro talento, seria considerado um desafio aos céus. Mas claramente, Utarra não havia aprendido o feitiço no sentido tradicional. O olhar de Rias pousou no livro demoníaco, e um sorriso irônico se formou em seus lábios. Que habilidade interessante! Transcrição? Ou talvez, gravar e replicar? Desde que ela registre o conhecimento naquele livro, ela pode usá-lo. Arata bateu palmas. Como esperado da estimada herdeira da família Grimoire, descobrir a habilidade de Utarra tão rapidamente. Deixe-me apresentá-lo formalmente, arquivista demônio, Kazumigaoka Utarra. Demônio arquivista. Rias murmurou antes de comentar, um título apropriado. Respirando fundo, ela perguntou, eu me pergunto, Arata-san, até onde essa habilidade pode ir? Arata apoiou o queixo nas mãos e deu um sorriso irônico. O limite, hein? Não tenho certeza. Por que você não testa você mesmo? Um mero livro sobre técnicas de magia não foi suficiente para satisfazê-lo. Hora de se exibir, Rias. Capítulo 9. Entendo. Então foi por isso que você fez Utarra-san mostrar sua habilidade? Rias finalmente entendeu, lançando um olhar complicado para Arata. Arata tinha uma expressão presunçosa, como se dissesse, você me pegou. Uma mera técnica mágica comum não foi suficiente para satisfazê-lo. Ele havia folheado aquele livro de capa preta mais cedo. Muito conhecimento teórico. Muito conteúdo repetido, longo e tedioso. Quanto aos feitiços mágicos, a maioria era básica, como escrita automática. O mais valioso provavelmente foi magia de teletransporte. Mas quase não havia feitiços poderosos, de longo alcance ou altamente práticos. Como ele já estava ali, Arata naturalmente queria adquirir algumas habilidades de alto nível. Então, quando ele percebeu a crescente curiosidade de Rias sobre a habilidade de Utarra, ele aproveitou a oportunidade para levar as coisas mais adiante. Talvez ele devesse tentar. Quem sabe o que ele poderia conseguir? Para ser honesto, Rias mordeu a isca completamente. Ela estava genuinamente curiosa sobre até onde a habilidade demônio arquivista de Utarra poderia ir. Com um sorriso desamparado, Rias suspirou. Tudo bem, você venceu. Akeno, traga-me o pergaminho, magia do relâmpago. Sim, presidente. Akeno não hesitou. Ela nunca questionou as decisões de Rias. Magia relâmpago. Rias deslizou um pergaminho em direção a Arata. Esta é uma magia de nível supremo, a magia mais avançada que possuo atualmente. Raio? Arata olhou casualmente para Akeno. Se ele se lembrava corretamente, sua especialidade era magia baseada em raios. Rias estava realmente oferecendo algo precioso. Arata desenrolou o pergaminho e o folheou. Sim, ele não tinha ideia do que isso significava. Perdendo o interesse instantaneamente, ele o entregou para Kazumigaoka Utarra. Sua vez, Fera Utarra. Desta vez, Utarra nem reagiu ao apelido. Ela pegou o pergaminho ansiosamente. Uau! Magia de classe máxima. Só o nome já soava poderoso. Ela estava seriamente impressionada com Arata agora. Em poucas palavras, ele conseguiu que a princesa diabólica lhe entregasse um feitiço de classe suprema. Reprimindo sua excitação, ela abriu o pergaminho. Um texto denso e incompreensível surgiu diante de seus olhos, deixando-a tonta. Sim, não faço ideia do que isso significa. Mas ela sabia exatamente o que fazer. Basta copiar. Enquanto ela transcrevia, Rias explicou o que significava magia de classe suprema. Em termos simples, referia-se a feitiços capazes de liberar poder equivalente ao de um rei demônio. Feito. Utarra olhou fixamente para o texto recém-escrito em seu grimório demoníaco, ansiosa para experimentá-lo. Ela instintivamente começou a canalizar magia? Espere. O olho de Rias tremeu, parando-a bem a tempo. Magia de relâmpagos é muito destrutiva. Vamos lá para fora primeiro. Ela quase testemunhou a destruição do clube de pesquisa oculta. Percebendo seu erro, Utarra riu sem jeito. Desculpe. Rias balançou a cabeça. Está tudo bem. Ela então os conduziu para fora. Atrás do clube de pesquisa oculta, em um espaço aberto. O grimório demoníaco de Utarra flutuava na frente dela, as páginas virando rapidamente com uma enxurrada de sons farfalhantes. Um raio cai. Utarra gritou firmemente. As páginas do grimório congelaram em um feitiço específico. Um círculo mágico azul de 1 metro de largura se formou no ar. Estalar. Sem hesitar, um forte relâmpago azul do tamanho de um carvalho explodiu em nossa direção. Bum!
o raio atingiu o chão, deixando para trás uma cratera de 1 metro de largura. Faíscas elétricas deslizavam pelo chão, estalando como serpentes inquietas. Tão poderoso! O Tarra olhou para a cena incrédula, mal percebendo que ela mesma havia lançado o feitiço. Mas, de repente, ela se sentiu exausta. Suas pernas cederam e ela caiu para trás, direto em um abraço firme, porém caloroso. Arata segurou, avaliando rapidamente sua condição. Parece que ela se esforçou demais e drenou completamente sua magia. Rias deu um passo à frente, examinando o Tarra antes de olhar para a cratera. Ela ainda deveria ser uma demônio de classe baixa, certo? Aquele último feitiço provavelmente drenou todo o seu poder mágico. Ela lançou outro olhar para o exausto Tarra e depois para a cratera no chão. Embora o poder do feitiço não tenha sido totalmente liberado devido às suas baixas reservas mágicas, a técnica em si foi executada com perfeição. Sem custo, sem sacrifícios, apenas registre as informações do feitiço e conjure-o. E dado que ela tinha visto, a magia de classe suprema não era nem mesmo o limite dessa habilidade de gravação. Isso não era um pouco exagerado? Reprimindo seus pensamentos turbulentos, Rias olhou para o Tarra, que ainda estava encostada em Arata, e sugeriu: por que você não restaura a magia dela, Arata? Parece que essa é a única opção. Restauração mágica? Como isso deveria funcionar? Com sua magia completamente esgotada, o Tarra mal conseguia falar. Ela se esforçou para abrir os olhos, querendo ver como essa restauração mágica funcionava. Então, ela viu o rosto de Arata se aproximando. Espere, alguma coisa não está certa. Seus lábios foram subitamente selados por algo quente. O corpo dela estava tão quente, e algo estava fluindo para dentro dela. Capítulo 10. A chamada restauração mágica era um método de restauração de poder mágico por meio da troca de fluidos corporais. Entre os demônios, a restauração mágica era frequentemente considerada uma recompensa do mestre para seu servo. Então, foi por isso que você mostrou a língua? Certo. Os cílios de Utaha Kazumigaoka tremeram levemente. Suas bochechas estavam vermelhas e seus lábios estavam fortemente pressionados. Seus olhos vermelhos oscilavam entre olhar para Arata e evitar seu olhar completamente. Para maximizar a eficácia da restauração mágica, é claro, respondeu Arata confiantemente. Ele estava falando muito sério sobre restaurar a magia dela. É que, como Tarra tinha se esforçado demais, a intensidade da restauração tinha que ser um pouco mais forte. Nossa, que pureza inesperada! Imeji Makeno estreitou os olhos, com um sorriso provocador nos lábios. O corpo de Utaha ficou tenso instantaneamente. Espere, isso significa que eles estavam todos observando o tempo todo? Morte social. Utaha estava perdendo a cabeça por dentro, mas se forçou a parecer calma. Respirando fundo, ela reprimiu todas as suas emoções caóticas. Ainda assim, seu coração batia incontrolavelmente. Ela lançou um olhar rápido para Arata e murmurou baixinho: bem, acho que meu primeiro beijo é dele agora. Como você está se sentindo agora? Rias perguntou preocupada. Eu acho que estou bem. Utaha deu um sorriso um pouco sem graça. Rias a examinou brevemente antes de assentir com um sorriso. Parece que a restauração mágica de Arata foi bastante eficaz. Utaha congelou. Ela realmente precisava tocar nesse assunto? Rias, no entanto, não parou de se maravilhar. Não acredito que o Utaha-san conseguiu dominar um feitiço de classe suprema tão rápido. Que habilidade extraordinária. Somente esse único poder deu ao Utaha um imenso potencial. Quando ela crescesse completamente, ela poderia facilmente rivalizar com Akeno. Até a própria Rias tinha inveja de tal servo. Ao ouvir isso, Utaha finalmente se lembrou do que tinha acabado de fazer e voltou seu olhar para a cratera deixada pelo raio. Ela ficou pensativa. É poderoso, mas ainda sinto que falta alguma coisa. Foi por isso que ela despejou toda a sua magia restante naquele ataque. Claro, como especialista em raios, Akeno explicou, um raio totalmente liberado pode afetar o próprio clima. No momento, Utaha-san, seu poder mágico não é suficiente para revelar todo o seu potencial. Eu vejo. Utaha sentiu incompreensão. Como uma magia de classe máxima, a técnica estava completa, mas ela ainda não conseguia exercer todo o seu poder. Ainda assim, isso foi bom o suficiente. Arata levantou um dedo, e uma pequena cobra negra e brilhante dançou na ponta do seu dedo. No momento em que o grimório demoníaco de Utaha registrou o ataque relâmpago, Arata silenciosamente o dominou também. Como um demônio de alta classe, ele poderia fazer muito mais com isso. Por exemplo, relâmpagos silenciosos. Nenhum som, nenhuma flutuação mágica. Toda a sua energia está concentrada nessa pequena e crepitante centelha negra. Somente quando atingisse seu alvo toda essa destruição seria liberada em um instante. E assim, ninguém presente notou suas ações. Exceto Akeno, cuja sensibilidade a raios era incomparável. Seus olhos violetas se arregalaram levemente, encarando em choque o raio negro na mão de Arata. Esse relâmpago parecia a magia de Rias. Relâmpagos imbuídos de uma aura de destruição. Arata apenas sorriu para ela antes de dispersar casualmente o raio em sua palma. Akeno também sorriu levemente e desviou o olhar, mas seu coração estava tudo menos calmo. Embora fosse preto, a estrutura daquele feitiço era sem dúvida raio. E a cor preta também não era um problema. Por mais que ela odiasse reconhecer, sua própria linhagem lhe dera uma energia diferente do normal. O que a confundiu foi que Arata apenas deu uma olhada no pergaminho de feitiço, não é? Então por que ele já parecia tão proficiente? Esse nível de maestria sobre o ataque relâmpago, nem ela conseguiu igualar. Arata Valifer, a última linhagem restante da casa Valifer. Ele definitivamente não era tão simples quanto parecia. Enquanto isso, Rias ainda estava imersa em pensamentos, suspirando com uma ponta de arrependimento. Nem mesmo um feitiço de classe suprema foi suficiente para testar os limites da habilidade de Utaha-san. Arata riu baixinho. Tudo bem. Se quiser testar mais, é só me avisar. Rias o encarou.
Não, obrigada. Já perdi um feitiço de classe suprema. Quem sabe o que terei que abrir mão da próxima vez. Tic. Que pena. Arata estalou a língua, decepcionado. Considerando os recursos da família Grimoire, ele tinha certeza de que eles tinham mais do que apenas um feitiço de classe suprema. Sem mencionar que Rias tinha um irmão mais velho que era um rei demônio. Essa era uma mina de ouro esperando para ser explorada. Como já havia conseguido tudo o que podia por enquanto, Arata se preparou para partir. Antes de partirem, Rias pediu para Koneko mostrar-lhes a cidade de Kuo. Então, por que estamos em um fliperama? Utar olhou para Arata e Koneko incrédula. K.U. Perdida de novo. Koneko olhou fixamente para a tela enquanto sua personagem desabava. Senpai, você é forte. Seu tom era tão monótono como sempre, mas Arata podia ouvir a sinceridade em sua voz. Ei, vocês dois já não brincaram o suficiente? Se não nos apressarmos, vamos perder o último trem para casa. Utar olhou as horas, sua perna direita balançando impacientemente. Por algum motivo, ver Arata e Koneko se divertindo tanto a irritou. Você está certo. Arata decidiu encerrar a sessão. Embora ele tivesse aprendido magia de teletransporte, ele ainda não havia colocado uma coordenada em casa, então eles ainda precisavam pegar o trem. Até a próxima, Koneko. Senpai. Koneko puxou sua manga e lhe entregou um pedaço de papel. Era um contrato de convocação. Uma pergunta pessoal, exclusiva dela. Senpai, eu quero aprender artes marciais. Koneko olhou para ele com absoluta seriedade. Arata olhou para a máquina de Street Fighter ao lado deles. Ah, então era esse o tipo de artes marciais a que ela se referia. Sem problemas. Se você quiser, venha até minha casa. Enquanto eles se afastavam, Utar cruzou os braços e o seguiu de perto. Tis, vou chamá-la de Koneko agora, hein? Arata lançou-lhe um olhar confuso. Por que sinto que você está com ciúmes? Ah, eu? De jeito nenhum. Utar começou a responder, mas então, sua mente congelou. Espere. Ela estava com ciúmes? Seu olhar se voltou para os lábios de Arata. Ou não, ela estava se apaixonando por ele. Mas eles só se conheciam há 2 dias? Sua mente repassou tudo o que havia acontecido, demorando-se no incidente da restauração mágica. Seu coração acelerou incontrolavelmente. Por que você parou de andar? Arata se virou para ela. Utar se recuperou, correu e agarrou o braço dele, inclinando levemente a cabeça. Tudo bem, eu admito. Talvez eu esteja com um pouco de ciúmes. Arata piscou antes de rir. Bem, tente se conter. Afinal, eu sou um demônio construtor de haréns. Você realmente é um demônio lascivo, hein? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.